Tirania de Aço capítulo 25. Ao longo de todo o empreendimento, a ausência de Berengário em todo o acampamento passou totalmente despercebida. Quando Segad e os criados acordaram, viram o Berengário limpando seu rifle ao lado do fogo. Segad não pôde deixar de exclamar em seu coração: este menino é muito obediente, mesmo em uma viagem de caça, ele acorda ao raiar do dia. Tornou-se um hábito para Berengário acordar de madrugada, tanto na sua vida anterior como na atual. A essa altura, ele estava acostumado a correr com algumas horas de sono algumas vezes por semana. Em suas mãos estava um copo de água que ele havia fervido sobre a fogueira para livrá-la de impurezas, pelo menos com o melhor de sua capacidade. Ele se recusou a beber água poluída e passou a manhã purificando um grande suprimento dela. Como o café ainda não havia sido transportado para a Europa, ele foi forçado a beber água tão cedo pela manhã. Ele estava começando a considerar expandir seu território quando chegou ao poder. Não seria fácil estabelecer uma rota comercial das montanhas da Áustria para o Oriente Próximo, e se ele quisesse se aposentar com luxo um dia, precisaria de café. Os planos de Berengário eram simples: trabalhar duro por 30 anos para estabelecer uma potência industrial e econômica no território de sua família e depois se aposentar com luxo, dando as rédeas a um herdeiro bem educado para continuar seu legado. A partir de agora, ele não tinha vontade de passar o resto de sua vida adulta na guerra. Algo que ele conseguiu fazer em sua vida anterior. Claro, a vida nem sempre corria como planejado, e o futuro era desconhecido para ele. Pode haver uma necessidade para ele expandir seu território a tempo. A partir de agora, ele ainda era apenas o filho herdeiro de um humilde barão, o que significava que ele não tinha autoridade para tomar tais decisões, mesmo que desejasse fazê-lo. Em vez disso, ele passou o resto dos próximos dias sendo arrastado por seu pai caçando veados e coletando a carne. Quando finalmente voltou para casa, estava exausto e coberto de sujeira. A primeira coisa que queria fazer era tomar um banho e limpar-se da imundícia em que estava coberto. Durante toda a viagem de caça, ele nunca revelara todas as capacidades do rifle. Apesar de caçar com sucesso um dinheirinho próprio, seu pai não ficou impressionado com o alcance ilimitado que foi exibido e o excepcional tempo de recarga do rifle. O homem tinha uma mente tradicional e achava que o uso de Berengário do que ele incorretamente chamava de canhões de mão era apenas o fascínio da juventude pela tecnologia mais recente. Se ele soubesse que na noite anterior Berengar havia eliminado 3 alvos em questão de minutos a uma distância de 100 metros na calada da noite com seu rifle, provavelmente teria um ataque cardíaco pelo choque de tal coisa. Ao contrário de uma flecha, o rifle que disparava um projétil de miniebal era totalmente capaz de perfurar o peitoral de aço endurecido de um cavaleiro, sem falar em bandido comum. Mesmo os mosquetes da milícia de Berengário foram capazes de tal façanha, embora a uma distância severamente reduzida. Havia uma razão para que durante a vida anterior de Berengário, após a invenção dos mosquetes, os coletes à prova de balas desapareceram lentamente do uso comum. Mesmo com os avançados processos de fabricação do Renascimento e da era que se impunha, as couraças usadas pela cavalaria pesada só eram úteis contra armas brancas e tiros de mosquete a longas distâncias. De perto, os peitorais de aço usados pelos couraceiros seriam perfurados por uma bala de mosquete como uma flecha através de uma túnica comum. Se os cavaleiros medievais da era atual atacassem a cavalo contra uma linha de tiro de mosqueteiros, acabariam como um monte de peneiras cheias de sangue, e um espetáculo tão assustador certamente afetaria o moral dos soldados atrás deles. Mesmo os milicianos de Berengário, que exerciam um poder tão aterrorizante, não tinham como saber a capacidade de suas armas. Afinal, não é como se eles testassem suas armas em bonecos de palha cobertos com armaduras de chapa de aço. Isso seria absurdamente caro. Só Berengário sabia que sua milícia era capaz de tão incrível feito. Depois de chegar à aldeia com seu pai e os servos que o seguiram até as montanhas, Berengário notou uma visão familiar acenando para ele em um beco. Era sua escrava leal que atualmente tinha lágrimas de alegria nos olhos por ele ter retornado em segurança. Durante todo o tempo em que ele esteve fora, a lamentável jovem estava com medo constante de que seu senhor e mestre, a quem ela havia prometido a vida, perecesse na emboscada armada por seu noivo covarde. Quando ela o viu coberto de sujeira e fuligem das montanhas, ela não pôde deixar de sorrir. Não havia sequer um arranhão nele. Na verdade, ela se preocupou demais. Sem levantar suspeitas, Berengar aproximou-se do beco onde ela estava sozinha,
Quando ele finalmente sumiu de vista, Lindy correu para o abraço dele e acariciou sua bochecha de porcelana contra seu peito, sujando-a no processo. Berengar aceitou seu abraço enquanto acariciava seu cabelo loiro avermelhado na tentativa de acalmá-la. Ele tinha saído há apenas alguns dias e sentiu que ela estava exagerando. No entanto, ele não a repreendeu, pois ele realmente se sentia feliz por ela se importar o suficiente para se preocupar tanto com ele durante sua ausência. Afinal, o relacionamento deles era complicado, para dizer o mínimo. Ela era sua concubina e a noiva do irmão a quem ele se forçou, e praticamente sofreu uma lavagem cerebral para ser obediente a ele. Embora ele não sentisse remorso por tais ações, em última análise, na mente de Berengário, tais ações eram justificadas, e a jovem merecia seu destino. Depois de acariciar seu cabelo ruivo dourado por vários momentos, Berengar respondeu gentilmente à jovem: veja, eu te disse que ficaria bem embora ela ainda continuasse a fungar. A beleza rechonchuda enxugou as lágrimas de seus olhos e começou a sorrir. Tudo acabou bem, e ela não poderia estar mais feliz. No entanto, Berengar não suportou a sujeira que se espalhou por seu rosto de boneca e corpo celestial de seu breve momento íntimo como tal. Ele sussurrou no ouvido da garota: encontre-me no banho. A garota acenou com a cabeça e sorriu quando ele partiu antes dela. As coisas não seriam um bom presságio para o casal se ela fosse pega seguindo para o banho. Como tal, eles tinham que ser extremamente cautelosos sobre como se moveriam daqui em diante. E com isso dito, Berengário partiu e dirigiu-se ao banho. Lindy esperou alguns momentos e fez o que lhe foi ordenado. Não muito tempo depois, a jovem megera se viu desfrutando da companhia de seu mestre nas águas mornas do balneário, o que provou ser um investimento digno. Quando os dois terminaram de se reencontrar, já era noite. O jantar logo se aproximaria, e ele sabia que o seu pai faria seus chefes cozinharem seus ganhos durante a caçada em um banquete luxuoso. Como tal, os dois deixaram os limites do balneário e se separaram. Não ficaria bem se chegassem juntos à sala de jantar. Quando Berengar finalmente entrou na sala de jantar, viu Lambert com um sorriso malicioso no rosto. Ele foi o primeiro a chegar, e o adolescente tinha certeza de que estaria aproveitando o banquete sem seu irmão mais velho esta noite. No entanto, quando viu as feições bonitas de seu irmão mais velho entrarem na área, o menino instantaneamente ficou pálido, com a expressão de que estava testemunhando um fantasma. Como era possível que seu irmão tivesse sobrevivido à emboscada que ele havia preparado? Mesmo assim, Berengar sentou-se em frente a Lambert e deu uma risadinha para o menino, saboreando ao máximo sua expressão perturbada. Ele estava começando a pensar que poderia ter se tornado um verdadeiro sádico depois de suas muitas noites com Lindy, já que agora desfrutava do sofrimento de seus inimigos em um nível profundamente pessoal. A expressão no rosto de Berengário disse a Lambert tudo o que ele precisava saber sobre o destino dos assassinos que ele enviou. No entanto, Berengário nunca o admitiria. Se ele se gabasse de matar 4 assassinos, ninguém acreditaria nele, e aqueles que o fizessem questionariam instantaneamente como um jovem sem nenhum treinamento de combate conseguiu derrotar 4 bandidos sozinho. Eventualmente, a eficácia de seu rifle seria descoberta, e seus designs de armas não pertenceriam apenas a ele. Eventualmente, o resto da família chegou, e Lambert ouviu as histórias das façanhas de seu pai e irmã do próprio barão. No entanto, não houve uma única menção aos homens que deveriam emboscá-los. É possível que os homens do conde não fossem confiáveis e estivessem desertos. Então, o que havia com o sorriso presunçoso de Berengário mais cedo? Eventualmente, Lambert concluiu que os homens poderiam ter desertado e decidiu escrever uma carta ao conde Lothar informando-o do fracasso da operação. Secretamente, o conde Lothar enviaria um grupo para investigar as últimas coordenadas conhecidas de seus homens de armas e chegaria ao mesmo julgamento. Para já, Berengário podia relaxar e saborear os novos pratos, que usavam a carne de veado da sua caça como carne de eleição. Berengário saboreou o sabor da carne de veado. Na verdade, era uma das melhores carnes que um homem poderia comer. Depois de terminar sua refeição, ele voltou para seus aposentos. Ele precisava retocar sua história deste mundo. Afinal, fazia algum tempo desde que ele leu sobre as muitas mudanças na linha do tempo do mundo que ele conhecia, e ele precisaria se acostumar com o ambiente se quisesse se preparar para a próxima guerra. Berengário chegou aos seus aposentos e rapidamente trancou a porta atrás de si. Ele abriu um pergaminho e o estendeu sobre sua mesa,
a lamparina a óleo no canto fornecendo a iluminação adequada necessária para visualizá-lo. Verdadeiramente era diferente de sua própria linha do tempo. O ano era 1417, mas o Sacro Império Romano estava no auge de seu poder. No mapa no centro da Europa estava o Sacro Império Romano, cujas fronteiras se estendiam além do seu pico em 1138 para abranger toda a Itália além dos estados papais, bem como todas as regiões que um dia consistiriam na Holanda e Bélgica. O Império também anexou o Estado Teutônico como um território vassalo que se estende até o Báltico. O Estado Teutônico ainda era uma força a ser reconhecida por direito próprio, pois foi vitorioso na Batalha de Grunwald nesta linha do tempo. A vitória desencadeou uma campanha prolongada que durou 5 anos. Durante esta campanha, a Ordem Teutônica conquistou todas as regiões costeiras do Báltico da Pomerânia até as fronteiras da Finlândia. Embora o Estado Teutônico detivesse a autoridade de seu próprio reino, era essencialmente um Estado vassalo do Império Teocrático e um fantoche do Papa. Como tal, seu grão-mestre não tinha a capacidade de votar no próximo imperador, ao contrário dos reis que presidiram os outros reinos. O sistema feudal do Sacro Império Romano nesta linha do tempo era muito mais simplificado, dividindo-se em um sistema vassalo muito linear em vez das regiões semi-autônomas complexas e complicadas da vida anterior de Berengário. O Sacro Império Romano era composto por vários reinos, incluindo o Reino da Alemanha, o Reino da Itália, o Reino da Boêmia, a Confederação Suíça e o Reino da Borgonha. Os líderes desses territórios eram reis por direito próprio e detinham controle variável sobre os vassalos abaixo deles, que foram divididos em ducados. Esses duques governavam os vários condes cujas terras compreendiam o território do ducado, e os condes presidiam os barões, que por sua vez presidiam aos senhores menores e seus cavaleiros. Berengário residia atualmente no Baronato de Kufstein, uma região vassala do Condado de Tirol, que era um vassalo do Ducado da Áustria, o ducado mais meridional do Reino da Alemanha. O Ducado da Áustria nesta linha do tempo era muito maior do que na vida anterior de Berengário neste momento da história. O tamanho do arquiducado da Áustria incluía os condados de Tirol, Vorarlberg, Salzburgo, Caríntia, Triente, Baixa Steiermark e Kärnten, Alta Áustria e Baixa Áustria e, finalmente, Steiermark, que era a região governada pelo pai de sua noiva, o conde Otto von Graz. Vendo como Graz era a sede do poder do condado e de onde sua família derivou seu nome. Além das mudanças com o Sacro Império Romano e seus estados vassalos, a Europa Ocidental, a Escandinávia e as Ilhas Britânicas mantinham o mesmo território nesta linha do tempo que tinham na vida passada de Berengário. Até a Reconquista estava indo exatamente como na outra linha do tempo. A única outra grande mudança na geografia da Europa foram os Balcãs sendo mantidos pelo Império Bizantino, que ao longo dos séculos desde as Cruzadas a Terra Santa recuperou grande parte de seu território perdido, estendendo-se desde os Balcãs, passando pela Grécia e Anatólia, até ao Levante. Embora ainda não tenha conseguido recuperar suas antigas regiões do norte da África, estava fazendo isso. Apesar de ser o final da Idade Média, a Europa começou a ocupar seu lugar no mundo, como uma potência. No entanto, eles estavam longe de atingir todo o seu potencial. Berengário contemplou as mudanças do mapa com uma crescente ambição. Começava a suspeitar que ser barão não era seu destino. No fundo de sua mente, o pensamento de alcançar maiores alturas começou a se manifestar. Ele não sabia o que o futuro reservava para ele, mas agora não era hora de pensar sobre isso. Ele tinha muito trabalho que precisava ser feito, e muito dele não poderia ser feito até que ele detivesse o controle absoluto das terras de sua família. Por enquanto, ele tinha que ser paciente e jogar o jogo longo. Em breve, o reino da Alemanha se veria envolvido em uma guerra civil, e ele teve que convencer seu pai a declará-lo regente antes que isso acontecesse. A viagem de caça não tinha sido uma completa e total perda de tempo. Ele era capaz de parar os planos perversos de seu irmão e se aproximar de seu pai. Ganhando seu pai com isso dito, Berengar ouviu uma batida na porta e decidiu terminar seus estudos por um dia. Ele inicialmente pensou que a batida em sua porta provavelmente seria Lindy, e ele poderia passar algum tempo relaxando com seu brinquedo favorito. No entanto, quando abriu a porta, viu a pequena Henrietta olhando para ele com uma expressão assustada. A jovem segurava sua boneca favorita em suas mãos enquanto olhava para seu irmão mais velho com lágrimas nos olhos. Irmão mais velho, eu tive um pesadelo. Will, você me leu uma história.
Fazia tempo que Berengário não contava uma história de ninar a irmãzinha, afinal, ele estava ocupado com outras coisas durante a noite até tarde. Como tal, ele soltou um suspiro e acariciou seu cabelo loiro sedoso enquanto conduzia a garotinha para seu quarto, onde ele passou a próxima hora contando a ela a história da Batalha do Castelo Iter durante a Segunda Guerra Mundial em sua vida anterior, onde as forças alemãs e americanas se uniram para libertar prisioneiros de guerra da Waffen-SS dias antes do fim do conflito havia ocorrido. Sua narrativa fantástica de metralhadoras, tanques e canhões, bem como a irmandade forjada entre antigos inimigos, encantou a garotinha que achava que seu irmão estava inventando uma história tão incrível. No final, Henrietta adormeceu de excesso de excitação. Quando voltou, Berengário encontrou Lindy deitada nua em sua cama, esperando sua chegada com uma expressão de beicinho nos lábios. Maldita seja essa garota, ela era muito pecadora. O jovem Lorde imediatamente fechou a porta de seus aposentos e desfrutou da companhia da bela jovem durante a noite. Tirania de Aço capítulo 26. Os dias se transformaram em semanas com o passar do tempo. Durante este tempo, Berengário esteve principalmente supervisionando o crescimento da milícia. A essa altura, ele havia atingido suas metas mínimas de infantaria com 4 companhias de 100 homens cada. A bateria de artilharia também estava tomando forma, com 80 homens e 5 canhões. Não demoraria muito até que ele atingisse seu objetivo mínimo, mas em sua mente, isso não era bom o suficiente. Ele agora desejava um batalhão de tamanho normal e 2 baterias de artilharia antes do início da guerra. Embora seu treinamento continuasse, foi feito de tal maneira que, quando observado por estranhos, destacou as limitações das armas. Como tal, Lambert nunca sentiu a necessidade de relatar o uso em massa de canhões de mão e armas de campo para seus aliados, e Segard não tinha desejo de recrutar as forças de Berengário para seu exército permanente, que tudo jogava perfeitamente nas mãos do jovem senhor. Berengário estava hoje de bom humor, pois hoje era o dia em que Adela voltava da viagem à sua terra natal. Não só sentia falta da companhia de sua pequena noiva, como também desejava o tesouro de ouro e prata que ela traria consigo em pagamento das 10 toneladas de aço que vendera ao pai dela. Com ele, a próxima fase de expansão pode começar a acontecer. Berengar, ao lado de sua família e Lindy, ficou do lado de fora no pátio, para saudar a chegada da jovem. Depois de um longo tempo, as bandeiras da casa Von Graz apareceram ao longe. O brasão de armas de sua família era um campo dividido de azul isabelina em divisão por dobra. Nele estava estampado um cisne com bico, pés e olhos de prata. Era um brasão verdadeiramente magnífico e detalhado, ao contrário do da casa Von Kufstein. Seu brasão de armas era rudimentar em comparação. Consistia em uma divisão por curva em zibeline ou, com uma curva argente em seu centro. Era notavelmente semelhante ao decalque de escudo preto, branco e vermelho visto em capacetes alemães na Primeira e Segunda Guerra Mundial durante a vida anterior de Berengário, com exceção do vermelho sendo substituído pelo ouro. Apesar do design muito mais complexo da casa Von Graz, Berengar sentia um certo orgulho pela bandeira de sua própria família. Isso o lembrou de seu bisavô de sua vida anterior, que serviu nas trincheiras da Grande Guerra como soldado no exército do Kaiser. Após o colapso do Império Alemão, sua família fugiu da pátria para pastos mais verdes na América. Enquanto Berengário relembrava sua vida passada, a caravana de Adela chegou ao pátio, no momento em que sua carruagem luxuosa parou na frente da família. Suas portas se abriram, e a menina pulou da carruagem para os braços de Berengário, envolvendo-se cintura como um macaco-aranha. O jovem Lorde mal teve tempo suficiente para se estabilizar quando agarrou sua noiva, que o beijou na bochecha com seus preciosos lábios. Eu senti sua falta. Você sentiu minha falta? Foi a primeira coisa que a garota disse, enquanto se agarrava ao noivo na frente de sua família. Enquanto a família ficou chocada com a explosão, Lindy estava com uma expressão de beicinho no rosto. Agora que a noiva de Berengário havia chegado, ela teria menos tempo com seu senhor e mestre para si mesma. Por sorte, todos ficaram chocados demais com as ações de Adela para notar o ar de mau humor de Lindy. Ela teria dificuldade em explicar o olhar em seu rosto se seu noivo tivesse percebido. Depois que Berengário se livrou das garras da jovem, fez-lhe a pergunta que estava na cabeça de todos. Então, está tudo ok? Adela rapidamente se recuperou e percebeu o grau de afeto que acabara de demonstrar publicamente por Berengário. Como tal,
Suas bochechas rapidamente coraram de vergonha. No entanto, como uma dama nobre, ela acalmou o coração e apontou para os servos carregando grandes caixotes cheios de prata e ouro. Não foi até todos eles empilhados que ela corajosamente declarou: meu pai é um homem de palavra. O valor acordado de nossa transação está nessas caixas na forma de lingotes de ouro e prata. O conde Otto von Grass deseja expressar seus agradecimentos por fornecer uma quantidade tão grande de aço e aguarda, com expectativa cooperação futura. S. Berengário sorriu enquanto ordenava a alguns criados de sua família que verificassem a autenticidade dos caixotes. Embora confiasse nas palavras de Adela, ainda era um homem cauteloso e inspecionou cada lingote. Somente depois que seu valor foi confirmado, a massa de ouro e aço foi transferida para o tesouro. Ele agora tinha a capacidade de investir na indústria têxtil, expandir a capacidade das minas e, por extensão, seu excedente de aço, que seria útil para as muitas invenções que havia planejado. Uma vez que o sistema de irrigação estivesse totalmente instalado, ele teria muitos agricultores desempregados que poderiam começar a trabalhar nas minas ou nas fábricas. As coisas estavam realmente indo de acordo com seus planos. Após a chegada de Adela, a família deu um banquete para comemorar seu retorno. Ela apreciou completamente a cozinha luxuosa da qual sentira tanta falta durante sua ausência. Berengar achou a aparência da jovem enquanto ela devorava a comida com uma expressão satisfeita em seu rosto de boneca incrivelmente fofa. No entanto, Lindy não pôde deixar de olhar para sua rival. Mesmo que ela nunca fosse a esposa, Lindy ainda não gostava de ver Berengário mostrar a sua jovem noiva um lado tão diferente de si mesmo que ele mostrou a ela. Seu olhar ameaçador não passou despercebido por Adela. Ela não conseguia entender por que Lindy não gostava tanto dela. Deve ser o fato de que os dois irmãos estavam brigando, afinal, não é como se eles estivessem lutando pelo afeto do mesmo homem. Terminada a refeição, Berengário começou imediatamente a trabalhar. Embora ele quisesse passar o dia com Adela, os bolsos precisavam ser preenchidos com moedas para garantir que sua cerimônia de noivado fosse bem abastecida, suas forças bem equipadas e suas fábricas operadas. Seu pai normalmente cuidaria da investidura nas minas, mas o barão vinha delegando cada vez mais responsabilidades a seu filho e herdeiro recentemente. Como tal, Berengário rapidamente se viu administrando as minas, o que funcionou perfeitamente para seus planos. Também significava que seu pai o estava testando. Se ele pudesse lidar com uma tarefa tão monumental com eficiência, ele poderia ganhar o título de regente. Talvez seu pai também estivesse ciente da guerra iminente e estivesse começando a fazer seus preparativos. Por ora, Berengário não podia saber a verdade do assunto. Assim, ele tratou de seus negócios da melhor maneira possível. Suprimentos foram trazidos para melhorar as minas e projetos foram elaborados por padrões de segurança de mineração e melhorias da era industrial. A última coisa que Berengário queria em suas mãos era uma mina desmoronada. Como tal, ele praticamente reformulou o sistema em vigor durante a noite em que as minas usavam há séculos. Uma dessas invenções críticas foi a lâmpada de segurança que forneceria iluminação adequada em áreas voláteis onde outras lâmpadas e velas poderiam ser perigosas. A mineração era um trabalho perigoso e extenuante. O mínimo que a Berengar podia fazer era aplicar normas e equipamentos de segurança e um contra-cheque adequado para compensar os trabalhadores pelos riscos de trabalho que possam surgir. O que realmente aceleraria o processo de mineração era a dinamite. Embora conhecesse a equação química para criar tal coisa, faltava-lhe um químico experiente e uma instalação de produção para fabricá-la. Ele precisava seriamente colocar as mãos em um alquimista que lhe pudesse ensinar pessoalmente em química, mas, infelizmente, não havia nenhum em uma pequena região como a de sua família. No entanto, ele decidiu que era melhor ter um laboratório químico que pudesse utilizar em seu tempo livre do que não ter capacidade de produzir produtos químicos. Como tal, reservou uma pequena parte dos fundos da mineração para construir um laboratório químico e os equipamentos necessários para equipá-lo. Contanto que lhe solicitasse o financiamento sob o disfarce de inovações de mineração diversas, seu pai o aprovaria. Assim, o jovem senhor rapidamente elaborou os planos necessários para tal produção. Embora tivesse pouco tempo livre hoje em dia, precisava produzir suprimentos que exigissem química básica. Era melhor ter um sistema antes de ter um químico adequado do que um químico adequado e nenhum meio de produção. Enquanto ele estava no meio de seu trabalho, ele ouviu uma batida em sua porta, a qual ele respondeu rapidamente. Depois de abrir a porta,
Ele viu sua querida noiva vestida com um vestido de veludo rosa pastel e uma bandeja de salgadinhos nas mãos. Ela sabia que seu noivo estava ocupado com o trabalho, mas ela ainda desejava passar algum tempo com ele, mesmo que fosse apenas observá-lo lanchar enquanto ele trabalhava duro. Um grande cheesecake alemão estava na bandeja que a jovem começou a dividir em pedaços para o casal consumir. Depois de dar uma mordida no delicioso cheesecake, Berengário sentiu uma lágrima se formar em seus olhos. Era exatamente como sua mãe costumava fazer. Afinal, era a receita dela que ele se lembrava. No entanto, ele não podia deixar de sentir uma sensação de saudade de sua antiga casa. Ele começou a se perguntar como sua família reagiu à sua morte. Ele estivera muito ocupado com o trabalho e a escola em sua vida adulta para visitar sua casa com frequência. Eventualmente, ele se afastou de sua família. Ele começou a lamentar não ter passado mais tempo com seus pais antes de falecer. Era uma pena que ele fosse filho único e tivesse morrido no Afeganistão. Seus pais certamente lamentariam que ele nunca tivesse gerado netos para eles. Quando ele começou a pensar em seus pais de luto sem netos para consolá-los, as lágrimas em seus olhos começaram a produzir mais rapidamente. Adela notou as lágrimas que escorriam dos olhos de Berengário e tentou consolá-lo. Ela não tinha ideia do que causaria uma reação tão estranha. O que há de errado? Você está bem? Berengário enxugou as lágrimas dos olhos e sorriu. Sentiu vergonha de si mesmo por chorar na frente de uma garotinha como a dela. S.E. Estou bem. O gosto traz lembranças. Adela não sabia a que lembranças ele poderia estar se referindo, até onde ela sabia. Essas receitas eram invenções dele, eles nunca tinham sido vistos antes. Nesse momento, Berengário finalmente percebeu que não havia respondido à pergunta da garota desde quando ela voltou. Olhou suavemente em seus olhos enquanto falava com ela com sinceridade. Eu senti sua falta, Adela. Sinto muito por não ter podido dizer isso antes. A jovem imediatamente começou a corar ao ouvir suas palavras. Ela não esperava que ele dissesse tal coisa. Durante a meia hora seguinte, ela dividiu os lanches com Berengário. Quando terminaram, ficou satisfeita com o pouco tempo que passou com o noivo. Ela finalmente conseguiu descobrir se ele sentiu alguma coisa durante suas semanas de ausência. A jovem pensou que tinha sorte de ter um noivo tão amoroso. Se ela soubesse que ele a estava traindo com a noiva de seu irmão pelas costas, ela provavelmente não teria tais pensamentos. No entanto, ela não sabia, e Berengário pretendia mantê-lo assim. Era melhor não deixar sua esposa descobrir sobre sua concubina se você pudesse evitar isso. Quem sabe que represália ele poderia enfrentar se ela tomasse conhecimento de seu relacionamento complicado com a Lindy. Depois de algum tempo, Adela saiu dos aposentos de Berengário e Berengário se concentrou em seu trabalho. Todos os seus planos para as minas e a indústria que ele havia elaborado foram entregues a Ludwig para implementação ou enviados à mesa de seu pai para aprovação. Os planos da cerimônia de noivado foram colocados em ação por pessoas competentes sob o comando de seu pai, e os cofres da família estavam lotados. Com ele, mais um dia de trabalho chegou ao fim. Ele suspirou pesadamente enquanto se recostava em sua confortável cadeira de couro e observava a lua no céu acima. A qualquer minuto, Lindy iria bater em sua porta e implorar por atenção, e ele passaria o resto de suas horas de vigília disciplinando-a por estar tão obviamente com ciúmes com a chegada de Adela. Era bom ser um descendente nobre, mesmo que fosse apenas o filho de um barão. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances.